Meu nome é Luana da Silva Scardo, sou graduanda do terceiro período de administração e hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre 3 fatos contábeis da empresa comercial Scardo. Lembrando que todos os dados que serão apresentados nesse trabalho, dentre eles sobre depreciação, amortização e sobre exaustão, eles não possuem nenhum comprometimento com a realidade contábil da empresa. Vamos começar então com o primeiro fato contábil. Admitindo que a Comercial Scardo comprou um veículo por R$ 70 mil em 2 de fevereiro de 2021, com valor residual estimado de 10 mil e o prazo estimado de vida útil de 5 anos. Como ficaria essa depreciação? Mas antes, o que é depreciação? A depreciação nada mais é que a perda do valor de um bem decorrente ao seu uso, desgaste natural ou de sua obsolência. Ou seja, na contabilidade das empresas, essa depreciação ela é registrada como um percentual do valor contábil do bem que é descontado ao longo do tempo, de acordo com a expectativa de vida útil. Bom, de maneira geral, para a gente poder descobrir, a depreciação anual desse veículo, basta a gente pegar o valor de custo do bem, que foi o valor que a gente pagou pelo bem, diminuir pelo valor residual, que em contabilidade, o valor residual é um termo usado para definir o valor de um ativo que sofre depreciação ao final de sua vida útil. Por exemplo, assumindo que uma vida útil de uma máquina seja de 10 anos. Então, seu valor residual é o valor esperado dessa máquina ao ser vendida depois que se passam 10 anos. E dividir pelos anos de vida útil, que são os anos que este veículo vai sofrer essa depreciação. Neste exemplo, a depreciação anual desse veículo ficou com 12 mil, ou seja, a cada ano esse veículo sofre uma depreciação de 12 mil. Então, como ficaria a interpretação dessa depreciação para o fisco da empresa? Bom, o fisco da empresa ele iria registrar uma despesa de 60 mil, distribuída durante 5 anos. A depreciação anual ficaria de 12 mil, como já foi falado. E a escrituração desse fato contábil ficaria depreciação, a depreciação acumulada de veículo, quota do período conforme cálculos 12 mil. Esses 12 mil seria 20%. Aqui eu coloquei uma tabela para que vocês possam ver quanto esse bem ele foi valendo no decorrer dos anos. Mas isso não quer dizer que qualquer bem ele tenha esse mesmo nível de depreciação. Inclusive, eu vou deixar também uma tabela aqui para que vocês possam ver outros bens e outros níveis de depreciação. Agora eu vou estar falando um pouquinho sobre o segundo fato contábil. E no segundo fato contábil, ele estará exemplificando um processo de amortização que nada mais é que a extinção de uma dívida através do parcelamento. Fato contábil 2. Admitindo que a empresa comercial Scardo obteve um empréstimo de 200 mil no dia 27 de fevereiro de 2021 e o mesmo foi financiado em 24 meses, ou seja, em 2 anos, com juros de 9,6 ao ano, podemos concluir que a amortização anual deste fato contábil é de... Então, para a gente poder calcular o valor da amortização deste fato contábil, primeiro a gente tem que pensar em alguns dados. De quanto foi esse empréstimo, qual é o tempo que a gente tem para pagar esse empréstimo e qual é os juros que o banco irá cobrar. Partindo desse princípio, então é só a gente pegar esses 200 mil, que foi o empréstimo que a Comercial Scardo fez no dia 27 de fevereiro de 2021, dividir por 2, porque essa é a quantidade de anos que ela vai ter para poder pagar esse empréstimo. E aí, a gente vai descobrir qual que é o valor constante dessa amortização. No caso, vai ser 100 mil. Esse vai ser o valor que ela vai ter que pagar em cada ano. Porém, a gente também tem que lembrar dos juros que são cobrados anualmente por conta desse empréstimo, que é 9,6% ao ano. Então, a gente tem que multiplicar esse 9,6 por 200 e dividir por 100 para poder descobrir qual que vai ser os juros anual que a empresa vai ter que pagar, que no caso vai ser 19.200, e somar ao preço do valor constante da amortização.
Isso quer dizer que no final destes 2 anos, a empresa comercial Escardua, ela deverá pagar R$ 238.400 e que em cada ano a empresa deverá pagar R$ 119.200. Então, podemos dizer que a depreciação e a amortização são procedimentos, que documentam a perda do valor de bens tangíveis e de intangíveis, sendo a depreciação basicamente a perda do valor de um bem tangível, que pode ser gerado pelo uso, pelo desgaste natural ou pela obsolência, e a amortização, a perda relacionada à diminuição no tempo contratual que resta para a utilização do bem ou de um direito. Mas qual seria a importância, de contabilizar tanto a depreciação quanto a amortização? A contabilização da depreciação e da amortização do ativo da empresa é importante não apenas para aumentar o controle sobre as finanças e os riscos, mas, sobretudo, por ter um impacto direto no cálculo dos impostos. Isso porque, ao ser registrado como um custo inerente à produção, a depreciação será descontada do lucro líquido da empresa. Além disso, dados de depreciação e de amortização auxiliam a empresa a fazer melhores escolhas com relação a investimentos e aquisições de bens. Agora, no terceiro fato contábil, eu vou estar explicando um pouquinho sobre o processo de exaustão, que é o terceiro e último conceito que será apresentado nesse vídeo. Mas o que seria, a exaustão? A exaustão é caracterizada pela perda do valor de imobilizações que sofrem com sucessivas explorações. Isso quer dizer que quando a gente fala sobre o processo de exaustão, estamos nos referindo ao processo que ocorre com bens naturais, com bens que se esgotam com o decorrer do tempo. Dentre os exemplos mais comuns de exaustão, podemos citar a exploração florestal, a exploração de celulose em algumas fábricas e a exploração de jazidas. Dessa forma, quanto mais os recursos naturais vão se esgotando, mais essa perda vai sendo contabilizada. Fato contábil 3. Supondo que a empresa comercial Escardua pagou R$ 300 mil em uma mina, com a possança de 10 mil toneladas. A possança seria a quantidade efetivamente explorada no ano. No primeiro mês de 2019, a empresa extraiu 800 toneladas de minério. Como ficaria a exaustão neste primeiro mês de 2019? Para a gente descobrir esse valor, basta a gente pegar as toneladas que foram extraídas no mês de janeiro, que no caso são 800, e dividir pela possança dessa mina, que no caso é 10 mil. Após fazer isso, a gente vai encontrar o valor de 0,08, que corresponde a 8%. Ou seja, 8% do valor total da mina, que foi 300 mil, vai ser a quantidade que essa mina sofreu de exaustão, que no caso seria 24 mil. Então, como ficaria a escrituração deste fato contábil? Custo do minério extraído, a exaustão acumulada, 24 mil. E assim como as demais, a exaustão possui uma grande importância na apuração do resultado do exercício da empresa. Ou seja, a depreciação, a amortização e a exaustão é a perda do valor de um ativo durante o tempo em que ele vai ser utilizado pela empresa. E a principal diferença entre esses três termos está na sua natureza. A natureza de depreciação seria uma natureza de bens tangíveis, a da amortização seria de bens intangíveis e da exaustão seria de bens naturais. Segundo Oswaldo Rendel, a regra fundamental da contabilidade nos ensina que cada crédito corresponde a um débito. Portanto, não é possível ter lucros sem que hajam prejuízos. De mesmo modo, não é possível realizar uma aquisição, um empréstimo de um bem ou de um direito sem que ocorra o processo de depreciação, amortização ou exaustão.